Muito bem, então vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João e vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre Jesus. Ali, quando ele estava sendo julgado, quando ele foi condenado pelos da sua nação e também entregue ao Império Romano. Como ele foi julgado pelo Império Romano e Pilatos não achou nele crime algum, mas ao tentar devolvê-lo, ao tentar soltá-lo, Pilatos não o conseguiu, pois realmente os judeus queriam a morte de Jesus. E até mesmo o sumo sacerdote Caifás havia profetizado que não deveria morrer a nação, mas um homem deveria morrer pela nação. E Jesus vai dar a sua vida não só pela nação de Israel, mas por toda a humanidade. Olha o que está escrito aqui em João 19, a partir do verso 14. Diz assim: E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Nós vemos aqui Jesus diante de Pilatos e os principais judeus, eles pegaram um ponto para que Roma condenasse Jesus. Colocando Jesus como rei dos judeus, como rei de Israel. E realmente, nas profecias do Antigo Testamento, relacionadas ao Messias, ao ungido de Deus, ao prometido de Deus que haveria de vir ao mundo, este Messias deveria vir para reinar. Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros, para que venha paz sem fim. Então, sobre o Messias de Israel, estava esta palavra maravilhosa de ter um governo com paz sem fim. Um governo para toda a terra, um governo que abrangeria todas as nações da terra. Sim, isto fora profetizado e revelado a um homem ímpio, Nabucodonosor, ao grande imperador do Império Babilônico, Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho e depois ele quis trazer uma prova para os seus sábios. E ele chamou todos os sábios e disse: Olha, eu tive um sonho e quero que vocês me deem a interpretação deste sonho. E os sábios disseram: Conta-nos o sonho e te daremos a interpretação. Mas ele disse: não, eu nem lembro mais o sonho, vocês vão me contar o sonho que eu tive e qual a sua interpretação. E se vocês não fizerem, todos serão mortos. E Daniel estava entre os sábios de Babilônia. Daniel havia passado nas provas, ele e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, eles haviam passado em todas as provas e estavam entre a classe mais alta de liderança no Império Babilônico, os sábios. Mas foram todos condenados à morte, porque os sábios disseram: Nós não sabemos, ninguém na terra sabe adivinhar o sonho que o Senhor teve. E Daniel pede um prazo e ora, e pede a Deus, e Deus lhe revela. O sonho de Nabucodonosor fora que ele vira uma grande estátua, uma estátua terrível, tremenda, com a cabeça de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os artelhos e os pés de barro misturado com ferro.
E uma grande pedra foi cortada da montanha, sem o auxílio de mãos, e foi arrojada, se arrojou sobre os pés daquela estátua, e ela virou pó, e foi destruída, e desapareceu, levada pelo vento. E aquela pedra cortada da montanha se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Este foi o sonho de Nabucodonosor. E Daniel deu a interpretação, disse: ó rei, Deus te revelou todas as coisas que vão acontecer na civilização humana, desde agora, do seu tempo, até o final dos tempos. Os impérios que se sucederiam. A cabeça de ouro era o Império Babilônico. És tu, ó rei Nabucodonosor. O peito de prata, o Império Medo-Persa, que seguiu o Império Babilônico. Os quadris de bronze, o Império Macedônico de Alexandre o Grande, que veio depois do Império Medo-Persa. As pernas de ferro, o Império Romano, que vai se dividir entre o Império Romano Oriental e Ocidental. E os artelhos, o tornozelo e os pés de barro misturado com ferro, os reinos a seguir, que teriam uma parte fraca, barro, e partes fortes, nações fortes, que se uniriam com as fracas através de alianças, mas algumas fortes e outras fracas. E a grande pedra que se arrojaria seria arrojada sobre a estátua, os pés da estátua, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, destinado a reinar. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sim, estava profetizado que o Messias haveria de reinar sobre toda a terra. Essa pedra tirada da montanha, Jesus ele disse: eu sou a rocha. Ele disse que ele era a pedra angular, pedra rejeitada pelos construtores, o seu povo, mas a pedra principal para a construção do reino de Deus. Ele é a pedra principal. Ele é essa pedra que foi tirada da montanha, arrojada sobre a estátua e que se transformou numa grande montanha, cobrindo toda a terra. O seu reino é um reino sem fim. Aqui, quando Jesus foi julgado e os próprios principais dos sacerdotes disseram: ele não é rei, não queremos que ele reine sobre nós, nosso rei é César. Oh, como havia uma mentira nos seus lábios. Claro que eles queriam o rei de Israel. Claro que eles queriam que Israel estivesse já com o Messias reinando e governando. Mas ali estava o seu Messias, a pedra rejeitada pelos construtores, rejeitada pelo seu povo. Porém, para com Deus, eleita e preciosa. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus voltará e virá para reinar. E quando ele vier, será arrojado contra esses artelhos e pés de ferro e barro. E desfará toda a história, toda a opressão que já houve em toda a história da humanidade. Toda a maldade que já houve em toda a nossa história e que nos nossos dias tem se agravado. Tanto sangue, tanta mentira, tanto engano, tanta corrupção, tanta violência, tanta desumanidade. Jesus virá para implantar o seu reino, o seu governo de paz. Todo olho verá, toda a terra verá a sua glória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. É isto que a Escritura nos diz. E quando não reconheceram Jesus como seu Rei, um dia todos o verão e se prostrarão diante dele. Você que me assiste, creia ou não creia, queira ou não queira, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Rei
que Ele é o Senhor. Mas você pode fazer isto hoje. Você pode se alegrar e fazer parte do seu reino. Vamos orar para isso? Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não o rejeito, mas eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador. Ó Jesus, entra na minha vida, endireita os meus caminhos, lava-me de toda impureza e dá-me um novo coração, um coração segundo o Teu, um coração puro e bondoso, um coração semelhante ao de Jesus. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Pai, as pessoas que oram conosco recebam de Ti o toque, a vida, recebam libertação, recebam cura, recebam a Tua bênção para viverem em Tua presença e cumprirem o Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.